Bem-vindos e bem-vindas. Para vocês terem uma ideia, né? Falando um pouco, em um termo um pouco geral, a cozinha, primeiro, é um universo, né, que oferece centenas de possibilidades quanto a se cozinhar. Quanto mais você explora o mundo entre as panelas, mais você tem vontade de testar formas de cozinhar diferentes e, obviamente, aplicá-las em diferentes receitas, né? Nesse sentido, a cocção, que é, digamos assim, é o ato propriamente dito de preparar os alimentos através do calor, é um universo à parte, né? É uma coisa bem restrita, ao mesmo tempo é bem sofisticada, né? Por quê? Porque existem inúmeras formas de se cozinhar os alimentos. Cada uma delas, obviamente, gera resultados totalmente diferentes. Mas, de um modo geral, digamos assim, a cocção se divide em três grandes métodos, né? É o calor seco, que é quando você cozinha sem utilizar líquido, mas aonde você pode ter adição de gordura. Tem o calor úmido, que é o cozimento com água em forma líquida ou gasosa, ou seja, com vapor. E o calor misto, que combina as duas técnicas em etapas diferentes. Mas então, assim, estamos a seguir vários, dentro dessas divisões principais de forma de cocção, algumas técnicas que são as mais utilizadas atualmente, né? E que são as que, obviamente, também vocês utilizam normalmente na própria residência e principalmente para exercer a própria função, né? Que é de delivery personalizado e personal chef. Então existe o calor seco, né? Cocção a calor seco. O que é a cocção a calor seco? Uma função que consiste em desidratar o alimento, né? Sendo um método que concentra, é um método concentrante e atua diretamente e indiretamente no alimento. Um exemplo prático disso é o grelhar, né? Grelhar é um método extremamente comum hoje em dia de se utilizar. É indicado para alimentos como carne macias em pequenos tamanhos, né? Como bifes, coisas do gênero. Hambúrguer, vegetais, no geral, filé de frango grelhado, peixes grelhados, sempre de pequenos tamanhos, né? Posta de peixe, filé de peixe, peito de frango, um frango desossado, um corte de carne do tamanho de uma porção, o tamanho individual, chamamos assim, ou os propriamente ditos hambúrgueres, né? Ou também vegetais. Exemplos: berinjelas fatiadas, laminadas, abobrinhas, cebolas, tomates grelhados, alho grelhado. Tem infinidade de vegetais que a gente pode tranquilamente aplicar, preparar, e são ótimos. Quando a gente grelha uma carne ou uma proteína, é recomendado normalmente pincelar o alimento com algum tipo de gordura, né? Que pode ser óleos, manteigas ou azeite. Ou propriamente até a própria banha de porco, que eu considero um dos ingredientes sensacionais para se utilizar na cozinha, porque é uma gordura limpa, é uma gordura saudável, é uma gordura natural e é ótima para se usar. Muitas vezes tem alimentos que não pode se usar azeite, mas que se pode usar tranquilamente outro tipo de gorduras. Muita gente, em vez de usar a manteiga, usa a gordura que é a banha de porco. É sensacional para se usar. Deixa um sabor de fundo realmente incrível e é realmente saudável mesmo. Normalmente se usa esse tipo de gorduras por quê? Para o alimento não grudar na panela. Também, quando se usam panelas e frigideiras antiaderentes. Para quê? Para dar aquela lubrificada na proteína quando a gente prepara ela. Então, muito importante sempre se ligar, quando você grelha alguma coisa, evite grelhar ela a seco. Mas também evite de transbordar gordura. Por quê? Porque as proteínas têm a própria gordura. Tendencialmente, enquanto o alimento se desidrata, ele também solta a gordura que tem por dentro, porque com o calor ela derrete e automaticamente ela se transforma em próprio condimento. Muito importante sempre se ligar com isso. É muito importante mesmo. Então não adianta vocês atolar de gordura e depois aquilo vira uma banha
Aqui vira uma gordura gigantesca e o alimento chega a fritar, né? De tanto excesso de gordura que tem dentro da própria panela. E não é esse o objetivo que a gente tem. Outra técnica normal que todo mundo usa hoje em dia é assar no forno, né? Isso é ideal para alimentos maiores, de maior tamanho, de preparo lento, né? Não é uma cocção rápida. Quando a gente grelha, a gente pode grelhar em modo muito rápido. Por quê? Porque a gente usa uma intensidade de fogo alta, sela a proteína para deixar ela, para isolar totalmente a saída dos sucos da própria proteína. Não se salga nunca, nunca salgue proteínas anteriormente. Sempre salgue ela depois. Por quê? Porque o sal tem uma propriedade de desidratar o alimento. Então, quando você grelha, ele já se desidrata. Se você põe sal, aí você ajuda demais o alimento a se desidratar. Então, o alimento fica seco, não fica gostoso, e principalmente quando você salga ele com antecedência, quando você sela a carne, ou sela o peixe, ele cria uma casca muito seca, muito seca. E aí, o alimento não fica tão gostoso. E normalmente, inclusive, pega já uma coloração meio escura, que não fica aquela coloração agradável, aquele marronzinho, sabe? Aquela coisa que, delícia, aquilo que te dá uma vontade de comer de cara, né? Então, sempre fique pensando muito bem nisso. Quando vocês pincelam, vocês podem temperar, podem colocar pimenta do reino, especiarias que vocês querem, mas nunca coloque sal. Isso é imprescindível. Quando se assa no forno, eu estava falando, se assam alimentos de maior tamanho, que tem uma cocção mais lenta. Por quê? Porque, obviamente, quando você coloca uma carne, ou um peixe inteiro, ou uma carne de 2,5 kg, ou coloca um frango inteiro dentro do forno, ele não vai cozinhar em 20 minutos, porque demora, porque ele precisa cozinhar por dentro, ele precisa primeiro criar um calor externo e depois, internamente, precisa começar a cozinhar internamente. Então, é muito importante observar que seja uma cocção lenta, tem que pensar sempre na graduação do forno, normalmente se assa sempre entre 180 e 200 graus, não passe nunca dessa quantidade de calor. Para finalizar, você pode depois colocar até 260 graus, não tem problema. De repente, para dar aquela torradinha final, para dar aquela finalização ao prato, que é como se a gente pegasse e colocasse na panela e sei lá, essa é a mesma coisa. Mas sempre preste muita atenção que o alimento não pode cozinhar a uma temperatura muito alta para não queimar. Isso é muito importante, tá? Então, normalmente no forno se coloca o quê? Se colocam peças grandes de carne, que são costelas, lombo, pães, bolos, tortas. Tudo isso são técnicas que se conseguem, inclusive, se quem tem forno, que tem vaporizador, se usa aquele vapor gasoso, né, para poder criar aquele ambiente correto para os pães, principalmente, poder assar na forma correta. Por quê? Porque ele precisa de uma umidade extra para assar sem secar internamente. Então, sempre fique atento com isso. Normalmente se costuma fazer o quê? Quando você coloca uma peça de carne no forno, tempere bem. Se você faz uma salmoura, é uma coisa, mas não coloque sal por cima. Se você coloca uma carne a seco, sem ter temperado com antecedência, com vinhos, o que for que seja, temperos vários, que é uma coisa que nem se usa muito na culinária mediterrânea. Normalmente se coloca a peça virgem, se colocam os temperos, especiarias que a gente quer, se coloca alecrim, se coloca sálvia, se usa tomilho, se usa alho, né? Essas coisas, esses temperos clássicos que se usam para dar sabor na carne. Mas na Itália não se usa muito esse hábito de mergulhar a carne e deixar dormir 24 horas ou 12 horas dentro de caldos com vinho, essas coisas todas. Por quê? Porque isso altera o sabor original da comida, né? Você não sente mais. Se você bota um pedaço de cordeiro, mas mergulha 12 horas dentro do vinho branco, com cebola, com isso, com aquilo outro, uma vez que você vai comer a carne, não tem o sabor original dela. E se aprecia justamente a peculiaridade dos sabores de cada proteína que a gente assa, né? Então é muito importante isso, né? Pelo menos quando a gente fala de culinária mediterrânea. Claro que você adota essa técnica para inúmeros outros tipos de receitas, inclusive receitas que vocês costumam no próprio dia a dia, mas sempre fique atento numa coisa. Se vocês colocam a carne sem temperar ela com antecedência nessa salmoura, na metade do cozimento, quando ela já virou, porque você vai ter que virar ela uma vez, tem uma salgadinha
dá uma salgadinha de leve, dá mais uma temperada, para quê? Para aí a carne realmente absorver o sal. Aquela altura do campeonato, ela já está selada. Então, com certeza, você não vai correr o risco da carne desidratar. O tempo de cozimento e a intensidade do fogo varia muito de acordo com o tamanho do prato. Sempre. Por 1 quilo de proteína, 1 hora de forno. Então, normalmente é isso. Então, se você coloca um pedaço de lombo, ou se você coloca um pernil tem 2,5 kg, se lembre, com certeza, o pernil que você for colocar, que seja de suíno, que seja ovino, que seja caprino, sempre se lembre, no mínimo 2 horas e meia de cozimento. Fogo lento, ou seja, 180 graus. No início você coloca a 200, 210 por uns 15 minutos, dá aquela selada, depois, sem abrir o forno, baixe para 180 graus. E aí deixe ele assar. No meio do preparo, você tira, dá uma temperada, vira ele e coloque de volta e vai até o final. Como eu disse antes, no final, aumente a temperatura para dar aquela tostadinha final, dar aquele sabor extra na carne, e aí fica impecável. Agora tem a técnica de assar ao ar livre, né, cara? Que é maravilhosa. Aquele famoso e maravilhoso churrasco. Que seja churrasco, propriamente dito, ou que é feita com churrasqueira, que é uma base mais funda, onde se colocam espetos, se colocam grelhas, mas onde a brasa, a distância entre a brasa e a carne é pelo menos de 40 centímetros, ou parrilla, que é uma técnica uruguaia e argentina, que é fantástica, eu adoro essa técnica de se assar, onde se coloca uma pequena camada de brasa embaixo de uma grelha, uma distância que varia entre 10 e 15 centímetros. Normalmente as grelhas são inclinadas, com inclinação de 30 graus, e você administra o alimento modificando justamente a posição em cima da própria brasa. Ao mesmo tempo, você também, como tem um braseiro que alimenta a sua brasa, tá? Normalmente se coloca lenha, tem um cesto onde se coloca a lenha queima, desce a brasa, você tem um ferro, a intensidade do calor com a brasa, você puxa mais brasa, tira um pouco de brasa, alivia a coisa. É mais simples. A técnica de churrasco, na churrasqueira, você tem vários degraus, você pode levantar ou baixar o espeto ou a grelha para manter a intensidade do calor conforme a sua exigência de cocção e de preparo. É muito bom, a brasa é uma coisa assim fantástica, porque dizem que a brasa é democrática, né? Aceita todo tipo de carnes, vegetais, frutas, peixes, crustáceos, qualquer coisa, molusco, qualquer coisa a brasa aceita. É a felicidade de todo mundo. Eu adoro, eu pessoalmente adoro, no meu restaurante, inclusive, eu sempre tive uma parrilla muito grande, tipo uma parrilla de 2,5 metros, é onde praticamente 65% dos pratos do meu restaurante saíam na brasa. Saía peixe inteiro, peixe em postas, polvo, lagostas, em quantidade grande, principalmente no que se fala em peixes. Que, afinal, tem coisa melhor do que um peixe na brasa, um peixe inteiro braseado. Cara, isso é fantástico. É maravilhoso. Tu tira da brasa, tira a pele, serve ele com um pouquinho de azeite, porque você valoriza o sabor da própria carne. Tu coloca um pouquinho de azeite, um pouquinho de limão, emulsiona o limão com azeite, sal e pimenta, pincela por cima, é uma coisa espetacular. Espetacular. Agora, sempre fique ligado na intensidade do fogo. Isso é muito, muito importante. Porque o fogo é traiçoeiro. Fogão, você baixa a chama. Pronto. Você pega, tira, afasta um pouco a panela. Quando você está cozinhando na brasa, porque você vai fazer o quê? Vai tirar a proteína inteira, aí a proteína assume tem um choque térmico, porque ela esfria. Quando você coloca de volta, demora para reaquecer, ela pode, inclusive, desidratar um pouco. Isso não pode, não pode. Então, sempre fique muito atento com a intensidade do fogo. Churrasco e parrilla é que nem quando se prepara um risoto. Nunca saia da frente da panela. A culinária mediterrânea exige presença constante em frente aos fogões. Não é daquele que, tipo, vou colocar o meu arroz branco e eu sei que daqui a 15 minutos está pronto, vira as costas, retorna, está ali, pronto, lindo, bonito. Não. A culinária mediterrânea, felizmente ou infelizmente, você não pode desgrudar os olhos uma fração de segundo. Senão, você perde realmente o alimento. Brasa é a mesma coisa. Tem a galera começa, bebe, 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 quando volta a carne está queimada. É complicado isso. Então, tem que sempre ficar muito antenado.
Outra técnica muito usada é o fritar, principalmente em alguns países do mundo inteiro, né? A técnica de fritar é muito usada mesmo. É um método que requer uma porção considerável de gordura, que pode ser óleo, manteiga ou azeite. Camadas finas, direto na panela. Quando você frita, por exemplo, assim, você tem a técnica de mergulhar na fritura e tem a técnica de colocar a gordura que se mantenha praticamente, que cobra toda a superfície da panela, a uma temperatura sempre que esteja entre os 120 e os 160 graus. Tem que sempre ficar ligado porque gordura a 180 graus queima tudo. Porque ela esquenta muito e aí depois ela se mantém muito quente. E aí para esfriar é um caos. Entendeu? Então, sempre mantenha. Ah, você não tem muita manha nisso, você faz tipo de receitas que precisa manter um calor. Tem termômetros, existem termômetros digitais. Para quem viu aquela live sobre utensílios, eu mostrei um termômetro, coisa mais baratinha, fantástica, que se utiliza, uma coisa sensacional. É maravilhoso, você pode controlar a sua temperatura com maior facilidade, funciona perfeitamente. Os meus alunos da última turma que estão fazendo o desafio, eles têm um prato que estão preparando justamente essa semana, que é aquela cotoleta alla milanese, aquela cotoleta que eu costumo normalmente postar nos meus stories, porque eu adoro. Então, o que acontece? Uma carne batida, ela fica desse tamanho, né, com meio centímetro de altura, se empana ela e depois se coloca numa gordura que é manteiga com um fio de azeite de oliva só para a manteiga não queimar. Quando a temperatura de 120 graus fica perfeita, no calor correto, se coloca a carne, mas não se mergulha a carne. Se coloca ela e depois se vira ela 1 minuto e meio depois, 2 no máximo, fica um luxo. É uma coisa incrível, incrível, incrível. Na Itália, em Milão, depois tem a orelha de elefante, que é, digamos assim, o ribeye suíno. Se bater ele, fica uma coisa gigantesca. É realmente enorme. Parece um prato gigantesco, mas na verdade você está comendo 150 gramas de carne, que é muito abaixo da quantidade de carne normalmente que se serve numa porção normal de filé. Satisfaz fantasticamente, é gostosíssimo de se comer. Eu adoro, saborosa, leve, porque a carne suína é uma carne extremamente leve de se comer. Acho maravilhoso isso. É um prato, né, que se frita, só que com uma técnica diferente, que não é de mergulhar. Aqui no Brasil, a técnica de fritar é ter uma quantidade grande de gordura vegetal, normalmente, porque normalmente são óleos vegetais. Aqui no Brasil se usa ainda gordura de palma, que é a maior desgraça do planeta. Na Europa é proibido há séculos. Dizem que é cancerígeno, inclusive, tem estudos sobre isso muito, muito sérios. E se mergulha o alimento, se deixa fritar e se perde um pouco o ponto também. Tem que ter muito cuidado com isso. Normalmente desidrata muito, seca muito a proteína que você frita. Mas é um hábito. Fritura é maravilhoso. Muitas vezes, quem não gosta de um frango frito, de uma coxinha, uma coisa desse tipo. Agora, tem que ficar sempre atentos, né? Para fritar um alimento da forma correta, é preciso deixar o fogo alto e se colocar na comida solamente quando a gordura estiver quente. Per quê? Se você coloca ela quando a gordura está fria, a proteína se impregna dessa gordura e depois ela não sai mais. Então, quando você termina de preparar o prato, você tira e fica impregnado por dentro. Erradíssimo. No litoral do nordestino, tem uma receita fantástica, que é o peixe frito. Eles pegam um peixe de carne branca de 1,2 kg e eles têm um tacho. Colocam no tacho. Deixam lá 15 minutos. Eles têm essa técnica, eles sabem manter a temperatura corretíssima do óleo. É óleo mesmo. E esse óleo faz com que ele frita externamente o peixe, mas ele mantém macio, macio por dentro. A carne fica macia e não fica com sabor de gordura nem nada. Por quê? Porque a gordura previamente está muito quente, mas não está queimando. Isso é muito importante, não pode queimar. Cara, é espetacular, realmente é espetacular. É um petisco que se come na beira de praia, é uma refeição fantástica, famosa. Todo o litoral nordestino tem o peixe frito, na beira da praia, nos restaurantes, em qualquer canto. Cada tipo de alimento tem sempre um tipo de preparo. É importante respeitar o tempo e a temperatura. Sabe por quê? Você tem que garantir o cozimento correto no ponto desejado, sem queimar e sem ficar cru por dentro. Muitas vezes as pessoas ficam pensando que é simples. Não. Se você
sabe preparar uma boa fritura, realmente ele fica crocante por fora e suculento por dentro. Se a pessoa não sabe lidar com a temperatura correta, ele acaba secando ou acaba ficando empapado. É complicadíssimo isso. Mas, opções deliciosas que eu sempre falo são bolinho de bacalhau, bolinho de carne, de queijo, de tapioca, o frango frito que a gente estava falando. Essa fritura por imersão é quando o alimento mergulhado no óleo quente, numa frigideira, ela precisa-se também ter um tempo determinado. Isso é muito, muito importante. Importantíssimo. Por exemplo, quando você coloca uma batata frita, ele tem um tempo para cozinhar. A batata frita, ela pode enganar, porque ela, se a gordura é boa, novinha, a batata fica branquinha, não fica escura. Agora tem que ficar atento, porque ela pode desidratar. E aí vira. Quando você tira, você acha que está pronta. Quando esfria, vira seca, que parece um galho. Quando você quebra, faz assim. É maravilhoso, eu acho fantástico isso, né? São aquelas coisas que a gente gosta. Ah, tá bebendo uma cervejinha, aqui não vai querer tomar uma gordura para segurar o. Pastéis são maravilhosos, inclusive. Pô, pensa, um pastelzinho. Bem cheio, né? Aquele pastel de vento é meio complicado. Um pastel bem cheio. Fica crocante, com aquele recheio quente, mas não tostado, cara, fica impecável. Outra técnica, saltear, selar. É parecido com o método de grelhar. Em pequenas quantidades, é uma temperatura muito alta e o cozimento tem que ser extremamente rápido. Lembra que eu estava falando? Tem que ter movimentos dinâmicos na panela ou na própria chapa. Você não pode deixar parado, senão ele queima. Então, é ideal para se preparar vegetais. Vegetal salteado tem coisa incrível. É incrível, porque o vegetal salteado ele pega aquele sabor, dá aquela leve tostadinha por fora, mas fica saborosíssimo, saborosíssimo. Agora, também é ideal para cortes pequenos, mas bem uniformes, né? Carne picada ou desfiada, filezinhos, né? Filé pega um filé, iscas de filé, bem feita, tostadinha. Isca de peixe também fica muito boa salteada. E, obviamente, como eu estava falando para vocês, os vegetais no geral, né? Se for vegetais grandes, duros, se corta em cubos. Se forem vegetais tipo couve-flor, brócolis, coisa do gênero, fica super gostoso o cara de se comer. Tem o calor úmido, né? Calor úmido, a função do calor úmido é muito importante. Consiste em hidratar o alimento, mas com um método dissolvente, atuando diretamente no próprio alimento. Como é que é isso aí? Eu vou dar um exemplo. Ferver. É um método que se utiliza bastante no dia a dia. Você pode ferver de duas formas. Com alimento, colocado dentro da água diretamente, desde o início, direto no fogo para dentro da panela com a água fria. Ou como, por exemplo, isso se usa com batatas, ovos cozidos, você pode colocar eles na água fria previamente, dentro da água antes dela começar a ferver, e começa o processo de cocção. Ou entrando depois da água ferver, que esse, no caso, é a massa. Ou também, como a gente usa muito, eu ensino para os meus alunos, para branquear os vegetais, dar aquela branqueada para você ou manter as propriedades totais deles, quando se consomem, ou para congelar. Fica perfeito. Dá aquela branqueada, congela, fica impecável. Impecável. Manter a coloração. Industrialmente, muitas vezes o branqueamento fica um pouco complicado, porque perde realmente um pouco a clorofila do tipo de espinafre, dos aspargos, coisa do gênero. Se for bem branqueado e depois colocado em água gelada, ele se mantém crocante, fica perfeito. Você dá uma secada, congela ele, fica um alimento incrível. A massa, já que nós estamos falando de culinária mediterrânea, ela depende totalmente da cocção em água fervente. Por quê? Porque ela é um grão de farinha de trigo, ela precisa hidratar para ficar macia e, obviamente, ela precisa de bastante água. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que por 100 gramas de massa tem que ter 1 litro de água. Mas é muita água, não. A massa precisa se mexer dentro da panela, ela precisa se oxigenar. Porque se ela fica muito amontoada, ela acaba grudando, e mesmo se não grude, ela também não tem uma cocção boa, principalmente quando se fala em massas caseiras. Ela precisa realmente de bastante água. Mesma forma com os nhoque. Se você vai cozinhar o nhoque não pode ser em uma pequena quantidade de água, porque senão ele empilha e gruda um no outro. Não. A água tem que estar bem fervente, borbulhar bastante, colocar, mexer para não deixar grudar e esperar que depois ele suba. A massa, a mesma coisa, sempre mexam ela. Por quê? Porque senão ela vai acabar grudando. Principalmente massa comprida, espaguete, tagliatelle e assim por diante. Esses são ingredientes que, se você não mexe, o resultado não é, digamos assim, da melhor qualidade. Aí tem
A cozinha a vapor. Cozinha a vapor é uma técnica de cocção ideal para preservar os nutrientes e o sabor do alimento. Há diferentes maneiras de se cozinhar no vapor, sendo a mais comum usada aquelas panelas específicas, né? Que é steamer. É a panela onde você coloca a água, um cesto que fica sem contato com a água e uma tampa, eventualmente. E eu uso aquele cesto de bambu, como eu falei outra vez, que sabe, muita gente que cozinha comigo, né, no curso conhece muito bem, são cestos de bambu, são cestos orientais, são 2 camadas, 3 camadas de vários diâmetros, você coloca uma panela de água, o cesto possivelmente uma panela côncava, o cesto por cima sem estar em contato com a própria água, ele se tampa, o vapor circula e fica impecável, 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 fica maravilhoso. A panela de metal, mesma coisa, você tampa, depois você controla os alimentos, você abre, você confere, você tira. Eles mantêm totalmente as propriedades, mantêm totalmente a consistência, mantêm totalmente as propriedades delas, é impressionante. A comida sai perfeita. É uma ótima opção, principalmente para cozinhar legumes. É imprescindível para se cozinhar legumes, é maravilhoso. Você dá aquele vapor rápido e depois você pode finalizar salteando. Por quê? Porque muitas vezes, se você tem um ingrediente, tipo, você vai fazer uma cenoura, aí você quer fazer uma cenoura em pedaços maiores, ou você, as couve-flor, brócolis, esse tipo de vegetais. Se você faz saltear sem dar um vapor antes, ele demora muito para cozinhar. E normalmente ele não cozinha muito, não fica muito bom. Então, se você dá um calor no vapor e depois coloca na frigideira um pouquinho de gordura, dá uma salteada, fica impecável. Realmente impecável. Aí tem o calor misto, né? Consiste em usar os 2 métodos anteriores. Isso busca concentrar e, ao mesmo tempo, dissolver o alimento conforme o resultado desejado. Aí você vai dizer, como assim concentrar e dissolver? Refogar, por exemplo, é um calor misto. Nesse método, o alimento deve ser, inicialmente, você dá um calor intenso com uma porção de gordura. No final, ele irá fazer o quê? Ele irá cozinhar na própria água que o alimento deve soltar. A gente coloca uma cebola para refogar, coloca a cebola, uma cenoura, faz um mix de vegetais para dar uma refogada. Aí coloca. Ou coloca uma cebola e ela primeiro dá aquela seladinha e depois dá aquela soltada. Quando você coloca um tomate, por exemplo, para fazer um molho de tomate, acontece a mesma coisa. Ele primeiro parece que ele vai se desidratar. Não, é depois o que você vai fazer? Você incrementa com um pouco de sal. Aí o que o sal faz? Ele, como lembra o que eu disse para vocês, que o sal desidrata o alimento. Ou seja, o que significa? Significa que ele tira o líquido de dentro do próprio alimento. Aí faz o quê? Ele solta aquela água e o alimento começa a cozinhar. Então você baixa a temperatura do fogo e aí consegue manter aquilo se transformando num molho. Uma coisa, essa técnica, principalmente, refogar, se usa muito para preparar o arroz do dia a dia no Brasil. Você prepara aquilo, depois coloca o arroz, dá aquela tostada, depois coloca a água e aí ele cozinha. Essa é técnica mista. Você primeiro dá uma refogada, depois coloca água. Isso dá o sabor, mantém assim, aquele gosto, mas ele cozinha porque o arroz é mais um dos ingredientes que precisa hidratar, senão ele fica duro que é um pau. Aí depois tem a técnica de ensopar. Uma técnica que é primeiro que o alimento seja refogado, ou seja, você refoga bem ele, para depois adicionar líquido. Então, por exemplo, você vai querer fazer uma carne refogada. Como é que você vai fazer essa carne refogada? Primeiro coloca os ingredientes, que são a base. Coloca alho, cebola, cenoura, e você vai refogando eles. Aí depois você vai fazer o quê? Quando os ingredientes da base são refogados, que tem aí, você está vendo que já desidrataram, que deixaram um pouco aquela meio que uma cremosidade no fundo da panela, você coloca a carne. Aí você vai refogando a carne. Para quê? Para que a carne dê aquela selada e pegue sabor. Por quê? Porque é aquela mistura de sabores, que são os ingredientes, misturado com aquele chamuscadinho de leve. Aí quando a carne está pegando aquela cor bonita, aí você vai fazer o quê? Coloca o molho. E aí vai acontecer o quê? O alimento se cozinha pouco líquido, ele vai se reduzindo, até criar aquele molho grosso, bem grosso. Aí isso você praticamente fez o quê? Você criou uma redução, mantendo a proteína dentro. Ou você faz um refogado com mais molho. Então, onde você coloca, tampa e deixa cozinhando em fogo lento. Aí você terá aquele molho
que encorpa, fica extremamente saborosa. Quando você quer dar aquela reduzida final, levanta a tampa, aumenta um pouco o fogo, vai mexendo bem, e aí ele está pronto. Isso é maravilhoso. Muitas vezes, inclusive, se adota o quê? Fazer a redução com o molho que sobra. Aí quando você deixa esse molho mais grosso, no caso, que você coloca menos líquido, e você deixa que ele tira a proteína, e depois ainda o molho está um pouco líquido. Você vai mexendo, mexendo. Como tem os ingredientes da base do refogado, aquilo já andou se desmanchando, aquilo dá uma liga natural no molho. Então você vai mexendo, até a água evaporar lentamente. E você vai cada vez mais reduzindo o molho, até ficar um molho bem grosso, bem cremoso, e aí fica um espetáculo, né? Dá aquele sabor que mantém, prende o sabor da proteína, que se mistura bem. Agora, falando sobre as opções, né? Tipo assim, na cozinha são várias as opções que temos para preparar cada prato. Para cada tipo de prato tem uma técnica bem definida. Mas você sabia, por exemplo, que o tipo de panela e o tipo de fogão, de chama que você usa, faz toda a diferença no cozimento de um alimento? Cada tipo de panela tem as suas peculiaridades e vantagens em relação ao preparo da comida. Pensando nisso, inclusive, eu separei algumas dicas para dar para vocês agora, com relação aos tipos de panela que se usa. Na culinária italiana, no geral, na culinária mediterrânea, a panela de ferro não é tão usada como se usa, por exemplo, para fazer molhos. Se usa para fazer refogados, aí sim, que são cocção lenta, fogo baixo e um cozimento constante, constante, constante. Ou senão, normalmente se usa panela de fundo duplo ou triplo, porque ela mantém o calor, mas deixa uma certa distância da chama até o alimento. Tem que sempre ficar pensando que a chama, ela fica constantemente batendo no mesmo ponto da panela. Por isso que se tem que sempre misturar o molho que tem dentro, ou a proteína que tem dentro, junto com o molho, o que for. Por quê? Continua a bater, a chama continua a bater sempre naquele ponto. Você não vai poder mexer o tempo inteiro a panela, não. Você vai mexendo o que tem dentro. Sempre fique atento com isso. Eu sempre falo uma coisa muito importante. Comida é para ser olhada, é para mexer com ela. Comida não é para ser esquecida. Claro que se você vai fazer aquela carne que precisa cozinhar 1h30, 2, você vai lá, mexe, fogo muito, muito, muito baixo, intensidade muito baixa, e você vai mexendo calmamente, tranquilamente, e aí vai fazer aquele molho saborosíssimo, gostosíssimo. Agora, panela, por exemplo, de ferro fundido, é indicada para preparar alimentos que necessitam muito tempo de cozimento. Por quê? Por causa da capacidade de retenção de calor. Então é perigosíssimo, tá? Você se distanciar da panela, por quê? Porque ela queima tudo. Agora, são panelas que podem auxiliar até mesmo, assim, na saúde, já que possui capacidade de aumentar a quantidade de ferro na comida. Você sabia disso? Agora, tem também muita gente que tem excesso de ferro, né? Porque hoje em dia o consumo de carne é muito alto. Então, sempre tem que ficar muito atento com isso. Muito atento com essas coisas. São utilizadas muito, por exemplo, aqui no Brasil, no interior, são panelas que são utilizadas muito no cotidiano, para se preparar arroz e feijão, né? O feijão na panela de ferro realmente tem um valor inestimável. Eu considero uma coisa maravilhosa de se comer, feijão na panela de ferro. Agora, na culinária mediterrânea, eu não aconselho muito, aconselho mais a usar a própria panela mesmo, uma panela de aço. Por exemplo, tem que preparar uma carne grande, e você não quer preparar no forno, a panela de ferro é boa. Como é uma panela que mantém muito calor, você deixa ela bem quente, sela bem a carne, aí depois você faz o quê? Refoga, faz aquele famoso refogado. Baixa muito bem a temperatura, a panela mantém aquele calor, tampa, deixa só uma beiradinha para sair um pouco de vapor. Aí existe panela de pedra, inclusive eu tenho umas que eu gosto, panela de pedra sabor, eu adoro elas. Panela de pedra, elas precisam realmente uma cocção lenta, tranquila, suave. Por quê? Porque é uma retenção de calor absurda. É muito bom para se fazer o quê? São indicadas para alimentos como feijoadas, muquecas. Muqueca se usa muito. A muqueca capixaba, inclusive, é famosa por isso. E tem várias outras receitas. Ela mantém um aquecimento muito grande, tanto que muitas vezes tem aquela coisa bonita, né? Quando você tira do fogo, coloca na mesa, aquilo continua borbulhando. E vai borbulhando, vai borbulhando. Agora sempre tem que ficar ligado. Panela esquenta, aquece, baixe o fogo.
Per quê? Porque ela continua borbulhando. Aí a pessoa pensa, não, mas tá bom. Não, não, ela pega no fundo, pega muito no fundo. E aí, outra vez, queima demais. É muito importante conhecer as técnicas de cocção. É muito importante conhecer o equipamento que você usa. É muito importante conhecer as panelas que você usa, os fogões que você usa. É importantíssimo. Porque se você não conhece as técnicas de cocção, você acaba tendo um prejuízo danado, porque a comida vai fora. Não tem como recuperar ela, não. Panela de barro. Eu adoro panela de barro. Panela de barro possui características semelhantes à de pedra de sabão. Bem semelhantes. Pode ser utilizada para alimentos que são tipo caldos, moquecas, ensopados e muito mais alimentos. Caldo em panela de barro fica maravilhoso. Feijão em panela de barro fica maravilhoso também. Eu gosto muito. E eu gosto de vez em quando, porque não é só no Brasil que se come feijoada. Na Itália também se come feijoada, é boa. Boa, boa, boa. Na Itália também tem uma variedade de feijão gigantesca, uma variedade de fava gigantesca. E se faz o feijão ensopado, junto com ingredientes que são cortes dos suínos e tudo. É maravilhoso e se usa muito panela de barro. Ela tem uma boa retenção. E muitas vezes, como as panelas de barro são grandes, você tem uma capacidade muito grande de alimento, então se usa para se servir aquela quantidade. Se usa muito no interior, naquele fogão a lenha, panelão de barro bonito, cara, come todo mundo. Panela de alumínio são bem leves, bem leves. São material que conduz muito calor e que torna ideal para alimentos como frituras, doces e alimentos em geral. Tem aquela panela de alumínio fuleira. É panela de alumínio sem revestimento. Isso é perigoso. Por quê? Porque você come o alumínio. Pouco a pouco, você vai mexendo com aquela colher, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. E o alumínio, ele se solta. Aos poucos se solta, porque você está criando um atrito no fundo da panela, constante. Pensa, você pega a mão e começa a fazer assim, 100 vezes rotar. Chega uma hora que a pele fica vermelha. Então pense em uma panela, que você pega aquela colher e continua esfregando, esfregando. Agora existem panelas maravilhosas, que são de alumínio, mas são revestidas. Revestidas com um teflon muito resistente, e são panelas até muito caras, às vezes. Tem fábricas italianas que eu adoro. Eu tenho uma, por exemplo, uma panela grande, uma panela de 40 centímetros de diâmetro, que eu uso, eu trato ela pão de ló. Cara, é fantástica, por quê? Porque ela pega o calor rápido, conduz muito bem o calor, conduz ele muito, muito bem. Então, ele tem uma capacidade de abrangência. Você pode usar uma panela grande, bota numa boca de fogão normal, e ela espalha bem o calor por... É ótimo, realmente ótimo. Esse tipo de panela. As panelas assim, de alumínio sem revestimento, eu desaconselho consideravelmente. Agora, elas têm uma capacidade de condução de calor altíssima e têm uma resistência muito alta, muito alta. Né? Então, são muito usadas em estabelecimentos profissionais, tipo restaurante. Sempre você vai ver nos restaurantes, tem panela de alumínio. Eu, nos meus restaurantes, tinha panela de alumínio, tinha panela de aço também, com fundo duplo, o que for que seja, mas eu preferia muito mais a panela de alumínio revestida. A condução de calor é imediata, a distribuição do calor é perfeita. A manutenção do calor é ótima. Como é quando se trabalha num restaurante, tem que se pensar também em economia de gás, porque gás custa que nem o ouro. Então, como ela mantém bem o calor, é rápido de se usar, do manuseio, ela não é uma panela pesada, então você consegue manusear ela rapidamente para fazer várias coisas, então você tem várias, consegue colocar em vários bocas de fogão, você consegue trabalhar com a chama mais baixa, bem mais baixa, harmoniosamente e com um calor ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Se você tem fogão de alta pressão, você consegue ter uma distribuição de uma chama muito potente e tem uma coisa, né? Esse tipo de panelas, elas, quando você compra com esse revestimento especial, são caras. Mas tem panela de alumínio que não tem um revestimento mais comum, elas são infinitamente mais baratas que uma panela de aço, com revestimento. Eu estava vendo outro dia uma panela Tramontina de 28 centímetros, uma frigideira Tramontina, R$ 460, cara. Achei uma facada no rim. De alumínio, com revestimento de teflon, no mercado por R$ 120. E olha, duram uma eternidade. Agora, sempre lembre-se de uma coisa muito importante. Esse tipo de panelas, quando sai do fogo, ela não pode ir direto na água, não. Tipo, tira do fogo, vai para lavar. Não, senão você detona a panela. Ela entorta, o revestimento trinca, é muito importante isso. Muito, muito importante. E se for a de aço,
corre até o risco de tirar a têmpera do aço, entendeu? Então, tem que ficar muito atento com isso. Agora vamos passar para aquela panela que todo mundo gosta, muita gente tem, que é a panela de aço, né? As panelas em aço inox são versáteis demais, porque são extremamente resistentes. Galera, são extremamente resistentes. Panela de aço cai no chão, não deforma. Tem uma ótima distribuição de calor, principalmente porque tem esse fundo duplo ou triplo. Então, ela tem uma retenção de calor boa e ela distribui, como é uma chapa dessa altura, ela se esquenta. Então, você esquenta essa chapa de fundo, esquenta a panela, depois você baixa o fogo e consegue trabalhar com ela tranquilamente, tranquilamente. A chama sempre, lembre-se, é muito, muito importante saber usar a chama. O calor é importantíssimo. O fogareiro a indução só funciona com panelas de fundo duplo ou triplo. Por quê? Porque ela praticamente faz um efeito de uma imã. Ele esquenta em cima da indução do calor. Então, ele tem esse efeito. Quando você tira a panela do fogo, a chapa esfria na hora. Agora é ótimo também para a distribuição de calor. Agora fique muito atento na distribuição do calor e na intensidade que você coloca o calor. Porque quando a gente usa o fogo, a gente não sabe se está usando 180 graus, 150 graus, 200 graus, 250 graus. Não tem a menor noção. A gente sabe que aquela intensidade é aquela e vai-se embora, usa. Agora, quando você trabalha fogareiro indução, fogareiro elétrico, cuidados, cara, porque você não tem a menor noção. Você lê números, eles são digitais, então você vê ali 100, 150, 200, 250. Cara, aí você não tem a menor noção de qual é a temperatura real. Então tem que realmente prestar atenção quando você começa a usar e aprender a usá-los. É importantíssimo. São panelas que podem atender aos mais diferentes tipos de cozimento. Mais diferentes. Você pode fazer caldo, molhos, carnes, peixe, tudo o que você quer. Ensopados, não ensopados, refogado. É polivalente. Junto com as panelas de alumínio, são entre as preferidas nos estabelecimentos profissionais. Aí depois tem as panelas de Teflon, né? Que nós estávamos falando, panela com revestimento. Teflon são panelas antiaderentes, reduz totalmente a necessidade de gorduras no preparo dos alimentos. Então, sob um aspecto, são extremamente saudáveis. Frituras light, onde você coloca muito pouca gordura e você faz a comida, você pode mexer nela e você frita. Se usa para frituras em geral, a comida não gruda na panela. Preparos para peixes, é sensacional. Corte mais nobre, é bem recomendado uma panela de antiaderente. Agora, tem que ter cuidado no manuseio dela. Utensílios que não prejudiquem a cobertura de material antiaderente. Não use metais, né? Sempre use silicone, bambu, coisas do gênero. E não use nenhum tipo de instrumento, no geral, que arranhe o fundo da panela. Você vê que o seu antiaderente está desgastado, que o antiaderente da panela está desgastado, quando você coloca um alimento, e o alimento gruda no fundo. Porque o antiaderente, quando ele está bom, não gruda nem a pau. Agora, quando ele está gasto, o alimento cola. Aí você vai ver uma coloração diferente, você vai começar a sentir que a superfície começou a ficar um pouco áspera, a panela já está condenada. Quando ela começou a descascar, quando começou a se gastar, que está começando a aparecer o fundo de alumínio, o fundo de aço, que seja, não use mais a panela. Aí tem as panelas de vidro, muito indicadas para molho e ensopados em geral. Caldos, até se usa para cozinhar massas, coisa do gênero. Agora, eu sempre que eu falo, fique muito atento, porque ela conduz tanto calor, tanto, que o risco de queimar o alimento é absurdo. Elas têm alta resistência para ir para o forno, tá? O forno aceita elas. Tenham muito cuidado. Cuidado é pouco, porque a panela quebra. Caiu no chão, estilhaçou. E aí, galera, é perigoso de verdade. Um abraço a todos.